Fala galera, aqui quem tá falando é o Johnny, canal Johnny Reacts. Eu tô trazendo aí pra vocês, gente, me pediram, que é um lançamento aí do Viral Quest VK, né? Me pediram pra reagir ao o vídeo dele que ele fala sobre o Kian, o homem que vive há 4.000 anos, tá ligado? Eu já vi, eu não lembro direito, mano, se foi no Depressed Hero ou se foi em outro vídeo, mas eu já vi alguma coisa que já contava um pouquinho da história do Kian, tá ligado? Um pouquinho do passado dele lá, a questão dele ter sido torturado, a família dele ter sido torturada e tal. Mas eu não lembro muito bem, tudo bonitinho. Eu não sei, esse vídeo aqui é bem grande, então ele provavelmente vai falar muito desse personagem, tá ligado? Então provavelmente vai ter mais informações, então eu vou descobrir mais, mas eu acho que eu já sei alguma coisa. E outra coisa, mano, eu acabei não postando um vídeo hoje das 8, mano, porque não consegui, não deu tempo, não consegui deixar um vídeo pronto, tá ligado? Pra postar já logo de manhã. E porque, mano, eu tava morto, tá ligado? O colégio tá me matando muito. Eu não tô tendo muito tempo pra fazer os bagulho, tá ligado? Aí tá meio embaçado, é o último ano, pá. Então tá meio louco. Eu tô até com o cabelo zoado aqui, tá todo molhado, porque eu tomei um banhozão. Porque daqui a pouco eu vou ter que ir, né? Ir de comes e bebes. Então, mano, só bora aqui. E sem mais enrolação, já vou deixar o likezão. E se você tá vendo, pera aí, mais uma vez, se você está vendo aqui, o canal já tem um tempo, ainda não é inscrito, mano, já se inscreve aí, beleza, que isso ajuda demais, tamo junto? Então bora. Olá, amante do terror. Kian, considerado o deus do conhecimento... Ah, tá, eu esqueci de falar, eu tô num local diferente, tá ligado, porque o meu quarto eu não posso usar agora, então também deu uma atrapalhada isso, mas bora. Olá, amante do terror. Kian, considerado o deus do conhecimento pelos scriptas, o primeiro ocultista, temido pela sua sabedoria e frieza para concluir o seu único objetivo, destruir o paranormal. A e voz para dele é muito concluir boa. esse objetivo, não importa quantos tenham que morrer para isso, ou o que acontecesse com ele, mas tem uma coisa que ele não aceitaria de jeito nenhum: morrer antes do paranormal. E por isso, ele continua vagando por este... Cara, essa arte ficou muito da hora, do mano. paranormal. E por isso, ele continua vagando por este mundo por mais de 4.000 anos. Seu nome verdadeiro era Kushin, e sua origem data desde 1980 a.C., em uma região da antiga 1980. Suméria. Ele vivia em um vilarejo pacato junto de seus pais, como uma criança comum, com uma infância comum. Ele era feliz, assim como qualquer outra criança em seu vilarejo. Tudo parecia ir muito bem, até o fatídico dia em que o seu vilarejo sofreu uma grave invasão. Uma invasão por um grupo conhecido e temido pela sua brutalidade e terror que causava passando por todos os lugares em que iam. O grupo era conhecido como Scriptas, um grupo que gostava de espalhar o terror, e seus membros gostavam de registrar o medo de suas vítimas em seus corpos. Mano, ó, já haviam me falado que esses aqui tecnicamente seriam os corpos dos pais do Kian, tá ligado? Me falaram isso. Mas depois outra pessoa me falou que, tipo assim, o Emampé, eu acho que é Emampé? Emp? Sei lá, o cara dos 4 braços aqui, eu nunca, mano, eu sempre confundo com o jogador lá. O Mapé, Mbappé, não sei, mano, Mbappé. Mano, me falaram que esse aqui é um padre que batia no Gal, tá ligado? Esse aqui virou o padre que batia no Gal. E essa aqui eu não lembro quem ela é, mas mas me falaram que ela era outra pessoa também. Mas eu não lembro quem. E, mano, é muito da hora o design deles. Pois muito assim, sinistro. eles acreditavam que ficavam mais fortes. Ela não tem mão. Mas o que realmente acontecia com os corpos? Pois assim, eles acreditavam que ficavam mais fortes. Mas o que realmente acontecia é que indiretamente eles estavam se conectando com um paranormal, o que consequentemente os faria mais fortes. Mas o que importa mesmo é que o líder do grupo, Gao Sao, acabou encontrando a família de Kushin, que estava escondida dentro... Me falaram isso nos comentários. Me falaram que uma pessoa chamada Gal que torturou eles e tal. Mas eu pensei que era uma pessoa qualquer, não o próprio líder. Caraca, o próprio líder era o Gal. O líder do grupo, Gao Sao, acabou encontrando a família de Kushin, que estava escondida dentro de sua casa. E assim que os encontrou, os levou e os transformou em escravos. E logo em seguida, os torturou intensamente na frente de Kushin, até que ficassem completamente desfigurados. Todos que assistiram vídeos sobre os elementos do outro lado sabem que o medo é a base para todas as manifestações paranormais na realidade. E naquele momento, o que Kushin mais sentia era justamente o medo. E com esse medo, acabou enfraquecendo a membrana, o que acabou fazendo com que seus pais se transformassem em criaturas horrendas e sem consciência. Monstros completos. Esses monstros, que antes eram os pais de Kushin, passaram a agir como bestas dos scriptas para auxiliarem eles em seus genocídios e massacres.
Ah, então realmente era um monstro. Era. Mas são esses aqui? Não, né? Não são esses. São outros, eu acho. E Kushin foi levado junto deles para servir como fonte de medo pro grupo. Então, ele presenciou cada morte, cada crueldade, cada brutalidade cometida pelo grupo, cada medo sem poder fazer absolutamente nada além de servir como uma mera fonte de medo. Caraca. Durante todo esse tempo, Kushin passou a sentir um ódio profundo do próprio paranormal e principalmente de todos aqueles que usavam dele para se beneficiar. E esse ódio seria muito importante para suas motivações. Depois de passar muito tempo sob o controle do grupo, Kushin acabou se tornando o primeiro humano a ter 100% de exposição ao paranormal. E isso fez com que ele se comunicasse com o outro lado e criasse sem querer o primeiro ritual da história do ocultismo. Mano, mas tipo assim, os caras deixavam ele vivo porque ele era uma fonte de medo, correto? Aí o medo dele foi pelas coisas horríveis que estavam fazendo, suave. Mas tipo assim, tipo, ele tinha medo, mas ninguém ia fazer mal a ele em si, né? Só deixavam ele preso ali pra ele servir fonte de medo. Mas só ele sentia medo, tá ligado? De tudo que os caras faziam. Aí só ele que ficava em choque, tipo... Sendo que os caras também não sei, né, se os caras torturavam ele também. Mas, tipo, os caras não estavam fazendo nada com ele ali, tipo, como foco, faziam com outras pessoas e ele ficava morrendo de medo. Tipo... A transcendência. Um ritual para os ocultistas se fortalecerem e aprenderem mais sobre o outro lado. No caso de Kushin, ele não só aprendeu mais, ele aprendeu tudo, mas também percebeu que não poderia fazer nada com todo esse conhecimento, já que apenas indivíduos misteriosos, conhecidos como marcados, poderiam usufruir de todo o poder gerado por esse conhecimento. Então, para que ele pudesse fazer o uso de todo esse conhecimento, ele precisaria logicamente se tornar um marcado, e então deu início à sua própria profecia, a Ordem da Desconjuração, uma série de eventos que o fariam ter a sua marca e dar um fim ao outro lado. A divindade do céu, chamada de An, e a divindade da terra, chamada de Ki, se juntariam e depois seriam separados, e foi dessa separação que tudo foi criado. Então, pela lógica, se eles se juntassem e se separassem de novo, um dos dois seria destruído, assim vindo uma calamidade. Então assim, Kushin adotou o nome da junção dos dois deuses, Kian, o realizador da calamidade. E a primeira ação de que da hora! Pera aí, deixa eu só voltar o nome. Era An se juntariam e Ki. E depois seriam separados, tá. assim vindo uma calamidade. Então assim, Kushin Eu pensei em Anki, tá ligado? Não em Kian. adotou o nome da junção dos dois deuses, Kian, o realizador da calamidade. E a primeira ação de Kian foi enlouquecer Galsal com o conhecimento do outro lado, assim roubando o seu posto de líder, agora liderando os Scriptas. Mas ao invés de dissipar o grupo, ele decidiu dar continuidade aos atos de terror do grupo para que assim a membrana fosse cada vez mais enfraquecida. O objetivo era acabar com o paranormal. E para acabar com o paranormal, o outro lado teria que ser destruído. E para isso acontecer, o outro lado e a realidade teriam que se juntar e serem separados de novo, como o céu e a terra, como Kian. Só que, claro, mesmo tendo o nome de dois deuses, Kian não era imortal, mas não tinha o desejo de morrer antes de ver o paranormal ser obliterado da existência. Então, por isso, criou uma sequência de rituais junto dos Scriptas. Cara, esse vídeo aqui tá muito pica, mano. E essa musiquinha que tá suavezinha, tá lá no fundo uma musiquinha, tipo aquela música do Indiana Jones, tá ligado? Que quando ele tá entrando numa pirâmide toca, aquela música tranquilona. Mano, muito da hora, velho. Tá muito bravo. Então, por isso, criou uma sequência de rituais junto dos Scriptas. Essa sequência de rituais era chamada de passagem, onde consistia em transferir a consciência e conhecimento de Kian para outros receptáculos mais jovens. É isso, a consciência de Kian ficaria adormecida no subconsciente do novo receptáculo até o corpo atingir 50% de exposição paranormal. Assim, a consciência de Kian vai sobrepor a do receptáculo, e o ritual estará completo. Porém, como o conhecimento de Kian é poderoso demais, a mente e o conhecimento de Kian teriam que ser separados pela desconjuração. Assim, a mente dele iria para um próximo corpo e o conhecimento para algo sem consciência, como uma estátua, por exemplo. Assim, essa coisa sem consciência se tornaria o invólucro do conhecimento.
E para que o conhecimento fosse transferido para o corpo de alguém, esse alguém teria que estar sem consciência nenhuma. Sua mente deveria ser apenas uma casca vazia. E assim que se tornasse um invólucro, seu corpo iria se transformar no semblante desgraçado, que é a verdadeira aparência de Kian, a qual ele chama assim por causa que esse semblante o lembra dos dias em que ele não conseguia realizar rituais e era apenas uma criança acorrentada. Isso é, até que ele encontrasse o receptáculo perfeito, no caso, um marcado, assim obtendo a sua própria marca para dar início à calamidade. A calamidade era basicamente matar a todos que tenham conhecimento sobre o paranormal, pois, segundo Kian, o outro lado se manifesta através do medo, e o medo se manifesta através de histórias, e histórias vêm das lembranças. E por isso, o plano para acabar com o paranormal era simplesmente matar todos aqueles que já tiveram contato com o paranormal. Um bem maior, segundo ele. Mas até encontrar o receptáculo perfeito, Kian e o seu conhecimento trocaram de receptáculos e invólucros por milhares de anos. Nos dias atuais, Kian teve cerca de 5 receptáculos: Veritas, Mandrake Ângelo, Virgílio, Leonardo Gomes e Luciano Carvalho. Eu não vou falar de tudo o que ele fez com cada um desses receptáculos, vou citar apenas as coisas mais importantes. Cerca de 2000 anos depois do seu primeiro encontro com o paranormal, ele aparentemente tinha deixado os scriptas e o seu plano de ser uma... Ué, quem que é esse aqui? O que é isso? Esse eu não conheço. Encontro com o paranormal, ele aparentemente tinha deixado os scriptas e o seu plano de ser o marcado de lado para se tornar o novo líder da Ordo Calamitas, se assumindo como Veritas. Nessa época, a Ordo Calamitas estava comemorando a captura da Relíquia de Energia. Porém, na mesma hora, a base começou a ser atacada pela Relíquia de Morte, como o Deus da Morte. E todos os membros tiveram que correr para a sala em que a Relíquia de Energia estava. E ali, a Relíquia de Energia... Não, mas peraí. Ele já foi um Veritas? No primeiro encontro com o paranormal, ele aparentemente... Tudo o que ele fez com cada um desses receptáculos, vou citar apenas as coisas mais importantes. Cerca de 2000 anos depois do seu primeiro encontro com o paranormal, ele aparentemente tinha deixado os scriptas e o seu plano de ser o marcado de lado para se tornar o novo líder da Ordo Calamitas, se assumindo como Veritas. Nessa época, a Ordo Calamitas estava comemorando a captura da Relíquia de Energia. Porém, na mesma hora, a base começou a ser atacada pela Relíquia de Morte, isso eu tô ligado, como o Deus da Morte. Quando E todos os membros lá, né? tiveram que correr para a sala em que a Relíquia de Energia estava. E ali, a Relíquia de Energia escolheu Gaius como seu portador, transformando ele do anfitrião em uma criatura chamada Anfitruo. E ele bolou um jogo, onde todos ali tinham que se matar até sobrar um sobrevivente. Veritas, de alguma forma, conseguiu forjar a sua própria morte. Porém, nos dias atuais, Kian entra em contato com uma estátua de Veritas. Então Kian era aquele cavaleiro ali. Que tem a mesma aparência do semblante desgraçado, só que mais velho. E quando Kian toca na estátua, Veritas no passado ganha suas memórias do futuro, sabendo que ele conseguiu se tornar um marcado e realizar a desconjuração. Quando o anfitrião vê o ocultista, fica desesperado e entrega a máscara do desespero para Celestine. Porque o anfitrião tinha medo do Kian, não era? Algum bagulho assim já. Que vira a nova magistrada. E a partir daí, já não se sabe o que aconteceu. Só se sabe que os acontecimentos dali não podem ser lembrados. É isso, eu tô ligado. Kian também usou como receptáculo Mandrake Ângelo, um dos moradores da mansão endiabrada, e que tinha a mesma aparência do semblante desgraçado. Eu não sei. O invólucro Eu não sei qual é Mandrake. Eu não sei quem é esse cara e nem a mansão endiabrada, eu não conheço. do conhecimento foi uma estátua no salão de passagem. Vanessa Ângelo, de acordo com seus diários, ajudou Mandrake com o ritual de passagem para passar a consciência dele para o corpo do vigia do condomínio azul, Virgílio Celto, que morava ao lado da mansão endiabrada e que, segundo Vanessa, tinha o corpo perfeito para Kian, no caso, Mandrake. Quando Virgílio se tornou vigia em 1970, ele acabou escutando os gritos da sua vizinha e, quando foi investigar, desapareceu repentinamente, aparecendo tempos depois dizendo coisas que somente ele sabia, mas era como uma pessoa totalmente diferente. Peraí, como assim? 70, no caso, Mandrake. Quando Virgílio se tornou vigia em 1970,
ele acabou escutando os gritos da sua vizinha, e quando foi investigar, desapareceu repentinamente, aparecendo tempos depois, dizendo coisas que somente ele sabia, mas era como uma pessoa totalmente diferente. Quando retornou, entregou uma chave dourada para o seu irmão mais velho, Nestor Celto, e então desapareceu novamente. Kian, agora no corpo de Virgílio, começou a agir mais ativamente no Associando diversos casos às figuras misteriosas com textos atuados, foi possível chegar a um culto extremamente perigoso nomeado Scriptas. Responsáveis pela organização de diversos crimes envolvendo o paranormal oculto, parece idolatrar o seu líder, a quem chamam de Kian, como uma espécie de deus que abriu sua mente e uma verdade superior. Cultista, a fim de chamar a atenção da Ordo Realitas, o que foi bem sucedido, já que a forçou a realizar uma operação em 2002 para investigar diversos casos envolvendo indivíduos misteriosos atrelado ao nome de um grupo bem perigoso, chamados de Scriptas, que tinham como seu líder Kian. O que pode querer dizer que Kian, nesse momento, já tinha começado a trabalhar com os Scriptas novamente. Uma operação surpresa foi feita pela Ordo Realitas para interromper um sacrifício que os ocultistas queriam fazer. Um sacrifício que envolvia 2 vítimas. Mas, no fim, a operação acaba falhando em salvar as vítimas. Só que nem tudo estava perdido, já que Virgílio acabou sendo executado durante a operação. Porém, a sua morte não passou de fachada para que a membrana se enfraquecesse ainda mais. E antes de poder morrer, Kian passou a sua consciência para o corpo de um garoto chamado Leonardo Gomes. Kian ficou adormecido no corpo do garoto durante... Eu já ouvi esse nome, tá ligado? Mas eu nunca lembro que é o Leonardo Gomes. Um bom tempo. E durante esse tempo, o garoto cresceu normalmente como qualquer outro. É da hora que ele tá literalmente falando cada momento em que o Kian passou no corpo de alguém, né? Ele tá, tipo, narrando todos os corpos que a gente conhece que o Kian ficou, tipo, nossa. Da criança normal, sendo adotado em 2005 durante 2 meses pelo casal Heitor e Fátima Maré, e passou a morar em uma mansão em canadense. Lá, ele conheceu Álvaro Augusto, que sabia que Kian estava adormecido no garoto e queria despertá-lo, e por isso conduziu Léo ao ocultismo, para que o seu corpo fosse exposto ao paranormal. E depois de muito tempo, o corpo do garoto finalmente teve 50% de exposição paranormal. E então, Álvaro usou o filho do casal como uma fonte de medo para fazer o ritual de passagem, o que permitiu que Kian substituísse sua consciência, que virou apenas mais uma das memórias de Kian, e o corpo acabou recebendo o semblante desgraçado. Um tempo depois, Kian, O corpo muda então, né? Quando ele entra, o corpo da pessoa muda. O corpo de Léo retorna pro orfanato e lá acaba conhecendo Gal e ficando próximo a ele, o nomeando como o realizador do destino, aquele que fará a desconjuração acontecer. E em janeiro de 2020, depois de alguns eventos, Leonardo tem um corpo dilacerado por uma criatura resultante de um ritual. Mas antes disso, Kian queria fazer a última etapa para a desconjuração. E aí, ele teria como transferir a mente pro corpo perfeito, o do marcado Luciano Carvalho. Esse aí eu conheço. Para fazer isso, ele manipulou Dante e Luciano ainda no corpo de Léo para que ele os ajudasse a fazer o ritual de passagem. Pra salvar a criança, não era um bagulho assim. Pra Dante, o Léo falou que iriam salvar uma criança em estado terminal. E pro Luciano, falou que iriam salvar o seu marido, que estava com câncer. E para isso, precisaria sequestrar uma criança chamada Denis Batista, pois ela seria necessária para salvar Frederico. E como ela já estava bem... Ele sequestraram a criança no hospital em estado terminal. Caraca. Da morte, não seria tão problemático. Para supostamente salvar o seu marido, Luciano aceitou sem problemas. Quando ele chegou no local com a criança sequestrada, Léo o desmaiou para que ele não comprometesse o plano, e para convencer Dante de que eles eram realmente voluntários. Nossa. Dante então começou a fazer o ritual, no qual ele achava que estava salvando a criança, mas na verdade estava voluntariamente fazendo o ritual de desconjuração, e a criança era somente a fonte de medo. E a criança o que morre, aconteceu foi o seguinte: a mente do Frederico passou pro corpo de Luciano, fazendo com que eles compartilhassem um só corpo. O conhecimento de Kian foi transferido pro corpo vazio de Frederico, fazendo com que ele se tornasse o invólucro do conhecimento e virasse um existido, assumindo a forma do semblante desgraçado. E a mente de Kian também foi transferida para dentro da consciência de Luciano. Ou seja, eram 3 mentes dentro de um só corpo, mas por enquanto a que dominava era a de Luciano.
Já o corpo da criança se transformou em um carente, uma criatura simplesmente horrenda. Ah, ele é o carente, então, mano. Ah, tá, agora eu sei quem é o carente. Nossa, eu já vi, tá ligado? A animação de quando ele aparece e tal, mas, nossa, eu nunca tinha visto a forma dele completa. É muito feio, mano, meu Deus. O corpo da criança se transformou em um carente. Eu pensei que o carente era um bicho qualquer aí. Simplesmente horrenda. E foi essa criatura que dilacerou o corpo de Léo. Depois de alguns membros da Ordo Realitas interceptarem a criatura, Gal, nesse meio tempo, recolheu o invólucro para fazer a sua parte na Ordem da Desconjuração. No dia final da desconjuração, durante a luta entre a Ordo Realitas contra Gal, o corpo do Luciano finalmente atinge 50% de exposição paranormal, e ele decidiu transcender para ajudar os seus parceiros na luta, o que permitiu que Kian, adormecido, finalmente despertasse no corpo dele. O corpo de um marcado, e com Tim Flom servindo de fonte de medo, Kian conseguiu criar a sua própria marca. Agora, Kian poderia usar o seu poder completo, já que não era mais um acorrentado, e sim um marcado. Quando Kian retorna, ele retorna empolgado, convidando a todos para fazer parte da calamidade, coisa que só Gal aceita. Então, começa a fazer um massacre, e disse que ia levar boa parte deles consigo. Porém, para fazer parte da calamidade, Kian retorna, ele retorna empolgado, convidando a todos para fazer parte da calamidade, coisa que só Gal aceita. Então, começa a fazer um massacre, e disse que ia levar boa parte deles consigo. Porém, boa parte deles conseguem escapar graças ao contrato de Joey com a seita das máscaras e ao sacrifício de Kaiser com o ritual de Cinerária. Ele acabou sendo morto por Kian com o ritual de inexistir. E a partir daí, é só calamidade. Kian tentou completar o seu plano, que é recrutar o máximo de marcados que fosse possível para coletar as relíquias e utilizá-las para então destruí-las. Só que depois de alguns eventos, Kian acaba sendo traído pelos marcados. Então, na real, ele queria que os marcados servissem de receptáculo para depois ele matar as relíquias. E é colocado em uma situação em que não pode usar. É tipo o Itadori engolir todos os dedos do Sukuna para depois destruir todos os dedos depois que ele absorver, é tipo isso. Usar os seus rituais. Traído pelos marcados e é colocado em uma situação em que não pode usar os seus rituais. Furioso, dessa cena eu tô ligado. Matar todos ali usando as mãos nuas, o que dava certo. Mano, peço perdão pelo barulho, não tem muito o que fazer, tá ligado? Bem sequelado isso, mas... Mano, é porque tá tendo tipo um bagulho aqui, tá ligado? Que eles estão fazendo. Então eu vou até me mutar aqui no final, só pra diminuir esse barulho. Rapidão. Já que ele tem atributos físicos sobrenaturais, conseguindo explodir a cabeça de T-Bag com as próprias mãos. Mas com os contra-ataques da Ordo Realitas, as forças de Kian estavam se esgotando, e antes de desmaiar, ele diz que vai voltar, e a calamidade não vai parar. A Ordo Realitas coloca um anel que estava em uma caixa requisitada pelo Veríssimo, o líder, no dedo de Kian, e então uma armadura surge em volta do corpo de Kian, o prendendo e selando na contenção obscura. Ele é levado para o Brasil para uma cela especial na base da Ordo Realitas. Um bom tempo depois, o ex-scripta Henry faz uma visita até a cela de Kian, enquanto o Senhor Veríssimo, a equipe Abutres e outros estão do lado de fora. Henry olha para a situação de Kian e ri, fazendo puro escárnio da sua prisão. E logo depois disso, ele se revela ser o portador da relíquia de sangue, e assim se revelando ser o próprio diabo, oferecendo um pacto para Kian. O que será que vai acontecer se Kian aceitar? Mano, ainda tá com esse barulhão, tá ligado? Não tem muito o que fazer, velho. Infelizmente. Mas, velho, eu não sabia que, tipo, o Henry, ele tava, tipo, normal. Aí ele foi falar com geral. Tipo, não, tipo assim, o Kian, ele tava cercado por todo mundo. Aí deixaram uma pessoa só entrar pra falar com o Kian. Enquanto isso, o Henry, que tava com o diabo nele, fez o pacto com o Kian, foi isso? De Kian, o prendendo e selando na contenção obscura.
Pô, essa armadura é muito da hora. Brasil para uma cela especial O cara foi na pro base Brasil. da Ordo Realitas. Um bom tempo depois, o ex-scripta Henry faz uma visita até a cela de Kian. Ah, o Henry era ex-scripta. Eu não sabia que ele era ex-scripta. Enquanto o Senhor Veríssimo, a equipe Abutres e outros estão do lado de fora. Henry olha para a situação de Kian e ri. Mano, os caras deixaram um ex-scripta de frente pro Kian, tipo, falar lá com o Kian, mano, não foi meio estupidez, não? Tipo, fazer isso? Eles não tinham ideia que ele era o portador, né, provavelmente, da relíquia, mas, tipo, mesmo assim, né, meio troll, né, sei lá. Mas, mano, da hora pra caraca o vídeo, entendi, tá ligado? Agora, ele explicou muito bem, ele pegou todas as partes, tá ligado? Inclusive, tipo, o do Luciano eu já sabia, né, mais ou menos como funcionou a transferência, mas dos outros 4 corpos eu não tinha ideia como ele havia, tipo, transferido a consciência e o que aconteceu, tá ligado? Então foi muito bom pra descobrir melhor sobre os acontecimentos. Mas, mano, esse foi o React, mano, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele likezão que ajuda mais na divulgação. Sinto muito pelo barulho, tá ligado? É porque tá tendo, tipo, uma obra, tá ligado? E tanto que eu tô em outro cômodo justamente por isso, mas não tem muito o que fazer em relação ao barulho, né? Mas... se você ainda não é inscrito, mano, se inscreve no canal, beleza? E comenta nos comentários o que você quer que eu traga para os próximos reacts, valeu? O link original do vídeo vai estar na descrição junto com o canal do Viral Quest, beleza? Valeu, falou e tchau.